Olá pessoal, continuando nossas videoaulas sobre a Era Vargas, vamos tratar agora um pouco sobre a propaganda. É um tema extremamente relevante para entender a Era Vargas. O governo Vargas foi o primeiro governo a usar o aparato do Estado para promover a propaganda do governo, construir a imagem do seu governante, construir a ideologia do governo e, obviamente, divulgá-la para que a população adotasse, assim como também usar esse aparato para fazer a censura. Então, inspirado demais no pensamento e na estrutura da propaganda fascista e nazista, Vargas vai fazer da cultura e da propaganda uma política de Estado. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? O tema, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e a construção do pai dos pobres, que é o apelido famoso dado a Vargas. O objetivo é analisar a formulação e propaganda da ideologia do trabalhismo, que é a ideologia de Vargas, na era Vargas. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode discutir aqui é o que é o DIP, e qual é o seu objetivo. O DIP foi criado em 1939, uma renovação de um departamento que já existia, o Departamento Nacional de Propaganda, só que agora ele vai ser melhorado em 1939, muito influenciado pelo Ministério da Cultura nazista, de Goebbels. Então Vargas vai mandar pessoas para estudarem como é que os nazistas faziam propaganda, controlavam as suas oposições de pensamento, construíam a ideologia varguista dentro dessas estruturas, E aí ele vai fazer isso e vai criar um DIP. O DIP é essa expressão máxima. Qual é o objetivo do DIP? Centralizar e coordenar a propaganda nacional. Toda a propaganda nacional, toda a propaganda sobre o Brasil deveria passar pelo DIP. Controlar os meios de comunicação. Então os meios de comunicação perdem sua liberdade, então eles passam a ser cada vez mais controlados, até com censura pelo DIP. Promover eventos patrióticos. O DIP vai organizar grandes eventos patrióticos, Dia do Trabalho, assim como as datas como Independência, a Proclamação da República, a comemoração do Dia do Estado Novo, da implementação do Estado Novo, comemoração do Dia da Revolução 30. Todos esses eventos públicos vão ganhar essa atmosfera de um evento maior, que a gente chama de evento cívico, que até hoje nas grandes cidades ainda ocorre, principalmente a Proclamação da República e Independência, vocês ainda veem, mas só que nesse momento era muito mais forte porque se tratava de disciplinar a população, doutrinar e construir o imaginário da população em torno da pátria e, obviamente, da defesa do regime de Vargas. Nunca olhem essas ações de forma ingênua e inocente. Hoje, talvez elas tenham perdido essa conotação maior governista, mas nesse momento e ainda hoje, dependendo do governo, eles vão ganhar essa questão de ligar a ideia da pátria, o país, a ideia da nação, o povo, a um governo. Nesse caso, quem vai construir isso da melhor forma na década de 30? O nazifascismo. E o Brasil vai nessa linha, pelo menos com Vargas. Dirigiu o programa de rádio do governo. O governo tinha um programa de rádio oficial e com toda a programação do governo, mas com até um horário específico, um programa que é o mais conhecido, a Hora do Brasil. Na prática, o que é que esse Departamento de Imprensa e Propaganda fazia? Enaltecia os atos do governo e a figura do presidente. Então é ele que vai criar a ideia do Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Então todas as ações do governo eram noticiadas de forma a maravilhar o público e a elogiar a ação do presidente. Então Vargas vai ser o primeiro político presidente que vai fazer essa ligação entre o político e o povo. Isso é muito importante, entender que Vargas foi o primeiro político brasileiro, no sentido nacional, a fazer essa ligação entre o político e o povo através, principalmente, do uso nesse momento da rádio, que a TV ainda não era o meio de comunicação do Brasil, ainda estava sendo inventada, era a rádio o principal meio de comunicação, por isso também esse período vai ficar conhecido como a era do rádio. Vargas vai fazer do rádio uma política nacional, vai baratear os preços, vai aumentar
as rádios, vai criar a própria rádio do governo, e aí o rádio vai chegando a cada vez mais distante, né, pessoas mais distantes, que vão ter proximidade com esse governante que fala cotidianamente para o povo trabalhador. Então essa ligação vai ser muito feita em cima disso. Tá? Censurava as oposições, então o DIP ele tinha o papel de vigiar quem falava contrário ao governo de Vargas ou ao ideário de Vargas. Não necessariamente você falar contra o governo, mas você falava alguma coisa que não estava dentro da ideologia que Vargas queria, então era censurado. Divulgava o ideário varguista, então divulgava a ideia do elogio ao trabalhador disciplinado, divulgava a ideia do conservadorismo, divulgava a ideia do anticomunismo. Então o ideário varguista era divulgado constantemente pelo DIP. Tá? E construir identidade nacional, que a gente vai discutir em um outro vídeo, então eu não vou entrar aqui. No outro vídeo a gente vai falar sobre cultura, no próximo tema das nossas aulas, e aí eu falo sobre isso. Para mostrar a vocês como é que isso funcionava, eu trouxe um cartaz. É um panfleto, na verdade. Esse panfleto não é de 1939, é de 1942. Eu cortei esse panfleto, tem uma segunda parte dele, mas eu quis destacar só uma parte, para a gente entender. Se vocês observarem esse panfleto, você tem a imagem de Vargas como se estivesse discursando para o povo trabalhador, discursando para o povo brasileiro, que ele começava assim, seus discursos, trabalhadores do Brasil. Tá? E aí você vê no fundo, as costas de Vargas, o povo brasileiro, tá certo? E eu quero chamar a atenção para essa mensagem que está aqui do lado, que vocês não conseguem ler direito, eu imagino. Então eu transcrevi ela aqui embaixo para que vocês entendessem essa relação entre Vargas e o trabalhador. Jamais fugir à vossa convivência. E nas horas incertas ou perigosas, foi no contato direto convosco, ele está falando com o povo, nas ruas e nos lugares públicos, que encontrei estímulo para enfrentar as dificuldades e manter a linha de conduta que me tracei como supremo responsável pelos destinos da nação. Isso foi um discurso feito por Vargas em comemoração a um ano do Estado Novo, em 10 de novembro de 1938, e está sendo usado num panfleto em 1942. Observe duas coisas nesse discurso. A primeira coisa é que ele faz questão de enaltecer a proximidade dele com o trabalhador brasileiro em eventos públicos ou em diversas situações, até mesmo no rádio. Ou seja, é na presença de vocês que eu ganho força. Isso não era comum na Primeira República, porque a gente já sabe que a Primeira República os políticos ganhavam as eleições devido ao controle dos votos e não à popularidade. Vargas, embora não participe de eleições, porque o seu governo é ditatorial, o poder dele vem da ideia dele ser um político de massa, o povo apoiá-lo, assim como Hitler e Mussolini na Alemanha e na Itália fascista. Nesse contato ele já mostra isso, esse contato com o povo. Na segunda parte desse discurso, você percebe que ele coloca-se como líder supremo da nação e como uma espécie de salvador e herói que conduz a nação. Isso vai ser muito forte no ideário varguista e na construção dessa imagem do pai dos pobres. Só ele pode salvar o Brasil. Só ele é o líder da nação que se sacrifica pelo povo e assim por diante. Então a gente chama essa relação uma relação cada vez mais paternalista, onde a figura do político é vista como o pater, como um pai, que se doa, se sacrifica pelo povo, que são seus filhos. E nesse caso específico, ele, ao se doar, ele promove ações políticas, legislações, que contemplam esse povo, que obviamente em contrapartida o apoiam por causa dessa legislação. Mas no paternalismo assim, a gente pode entender que não há uma mudança radical do lugar do povo e o povo não adquire poder. Por exemplo, o povo não tinha poder decisório durante o governo de Vargas. Isso é muito importante. O paternalismo ele mantém esse povo sempre longe do poder. Ele não muda estruturalmente o papel social do povo. Tá? Mas também o povo não é ingênuo. O povo sabe que é com esse governante que ele adquiriu algumas legislações políticas públicas. Por exemplo, na Primeira República ele não tinha adquirido leis trabalhistas desse modo. Tá? Lembrando que o povo brasileiro não conhecia a democracia na forma e estrutura. Ele ainda está conhecendo o que seria a democracia. O povo brasileiro sempre foi excluído da participação política. E agora ele tem um político que está falando diretamente com ele. Então há uma relação também um pouco mais complexa do que a gente gostaria que fosse.
Ideologia do trabalhismo. O que seria essa ideologia? A ideologia do governo Vargas, que tem a ver com a valorização do trabalhador, o trabalhador que ele chama trabalhador disciplinado, trabalhador civilizado, trabalhador registrado, que a gente vai discutir mais com essa ideologia. Centrada na figura do presidente, como aquele que garante o trabalhador, e sua obra social, que é justamente a obra que garante o trabalhador, a legislação trabalhista, né? A garantia dos direitos, que aqui não é trabalhada como algo conquistado pelo trabalhador, embora ele lutasse desde o Império e a Primeira República para isso. É trabalhada como se fosse dada por Vargas. Tá? Relação direta e pessoal com os trabalhadores, que a gente acabou de ver. Também tem a ver essa ideologia trabalhista com o populismo, que é um conceito difícil, hoje é muito discutido. Ele vai surgir principalmente nos anos 50 criticando Vargas, tá? Vai se fortalecer nos anos 50 e 60 criticando Vargas e criticando os políticos que vão vir nos anos 50 e 60. Vai surgir de alguns intelectuais que criticam essa postura do político que tem uma grande adesão popular, ou seja, o povo apoia esse político, baseado em algumas legislações que ele faz, algumas políticas públicas populares, mas que não muda estruturalmente a vida do povo. Só que nos anos 50 e 60, o populismo vai ser tratado como uma ideia de manipulação, ou seja, esse político está enganando o povo que, sendo enganado, apoia ele. Alguns intelectuais dos anos 80 e 90 vão questionar se seria uma manipulação tão como era dito nos anos 50 e 60. Vai dizer, tem que ver qual era o horizonte de expectativa desse povo. Eles tinham Vargas e eles tinham os políticos oligarcas da Primeira República. Vargas, esse povo via a possibilidade da legislação trabalhista. Então, esse povo apoia Vargas porque tem a legislação trabalhista. Não é uma visão de tão manipulação assim. Independente dessas duas visões, uma que trabalha com uma espécie de manipulação do povo por parte política, e outra trabalha com uma espécie de acordo entre o povo e o político, nas duas a gente pode concordar que o populismo trabalha com a ideia de que é um político que tem grande adesão popular. Eu não vou chamar o termo massa, porque o termo massa tem a ver com manipulação. Mas uma grande adesão popular. A força desse político tem a ver com a popularidade dele. Tá? Então isso é muito importante. Trabalhadores passavam a aceitar Vargas, né, agora como essa figura que luta por eles. E na contrapartida, Vargas vai enaltecer o trabalhador e o operário. Nesse caso específico, a gente precisa pontuar que esse enaltecimento do trabalhador, que passa a ser uma figura heróica, é um trabalhador específico que eu falo daqui a pouco. Só para eu mostrar para vocês essa relação e essa figura de Vargas como central na ideologia do trabalhismo. O trabalhismo, embora enalteça o trabalhador, a figura central não é o trabalhador, é Vargas. Vejam dois cartazes feitos pelo DIP, um pelo DIP, nesse primeiro aqui, e o outro pelo DNP, pelo Departamento Nacional de Propaganda, e nos dois cartazes, o centro da imagem, aquele que se destaca é Vargas, que aparece aí como um grande pai, mas eu diria aqui, para quem conhece 1984, o Big Brother, né? O grande irmão, que tem sim relação com o reality show Big Brother. Infelizmente a gente não pode trabalhar isso na sala de aula, mas vocês podem pesquisar e vão descobrir do que eu estou falando, né? Que tem a ver com o livro 1984. Mas quem assistiu o Vingança ou leu também sabe do que eu estou falando. Então aparece aí Vargas, esse grande pai que olha pelo trabalhador, e o trabalhador aparece aqui nesse primeiro cartaz comemorando o 10 de novembro. Eu errei a data, na verdade eu botei 10 de outubro, mas 10 de novembro, lá atrás, tá? Que é do Estado Novo, que é o cartaz de comemoração ao Estado Novo. Repare na mensagem.
por ínfimo que seja no presente o trabalho de cada brasileiro, em bem da coletividade, apressará o renovamento do futuro. Então aqui ele já está trazendo um discurso em torno do trabalhador, embora a imagem central a figura central dessa imagem seja Vargas. E o trabalhador aparece aí comemorando o Estado Novo, certo? É um cartaz de comemoração do Estado Novo. Já nesse segundo cartaz a gente vê algo ainda mais nítido da ideologia do trabalhismo. Você tem Vargas e você tem aí os trabalhadores, né, executando suas tarefas em primeiro plano, mas em menor tamanho, e Vargas de novo observando esse trabalhador de forma imponente, como aquele que vigia, aquele que olha pelo trabalhador. E tem uma parte do discurso de Vargas sobre as leis sociais, que são as leis trabalhistas. Olha só o que ele diz. As leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Ou seja, as leis trabalhistas foi feito por iniciativa própria do governo e de Vargas. Nesse caso, o discurso mostra uma coisa que vai ser muito comum da era Vargas, que é tirar o protagonismo do trabalhador na luta trabalhista. Ou seja, essas leis sociais não vêm porque o trabalhador vem lutando desde há muito tempo atrás e dizendo que não aceita mais trabalhar sem carteira, sem salário mínimo, sem dia de descanso. Vem porque o governo fez por iniciativa própria, porque ele é bom. Tá? Então isso é muito importante. Eu quero que vocês observem isso. Para a gente caminhar para o fim sobre a ideologia do trabalhismo, é bom apontar que a partir do 1º de maio, e a partir do Estado Novo, ele vai ter que fortalecer a sua política de legislação trabalhista. Agora que o Estado Novo fortalece o seu autoritarismo, por outro lado, ele precisa do apoio popular mais que nunca para enfatizar e dizer que ele é o governante legítimo. Então, ele fortalece sua política trabalhista, ou seja, as leis sociais, a sua obra social. E um dos marcos dessa política trabalhista é o que hoje a gente conhece como CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Desde Vargas a gente tem leis de trabalho, leis de trabalho que eram meio básicas para o brasileiro, que protegiam o trabalhador brasileiro. Por exemplo, jornada de 8 horas de trabalho por dia. Né? Então passava a ter 48 horas semanais com jornada de 8 horas de trabalho por dia. Descanso de um dia semanal remunerado, então você recebe por descansar naquele dia.
regulamentação do trabalho e salário de menores. Os menores podiam trabalhar, mas agora era regulamentado. Então, não podia ser tão exploratório como era antes. Obrigatoriedade do salário mínimo com base em salário, ou seja, todo mundo tem que receber no mínimo o salário mínimo nacional. Né? Isso aí é uma política que nivela o salário do trabalhador brasileiro. Por baixo, mas nivela. Direito a férias anuais, que é o que a gente conhece, e obrigatoriedade de registro de contrato na carteira de trabalho, que é justamente a carteira de trabalho que a gente tem hoje. Lembrando que Vargas e sua ideologia trabalhista é para o trabalhador legalizado. O trabalhador que não era legalizado continuava sendo perseguido durante o governo de Vargas, que é o caso do trabalhador negro, pobre, ambulante, que vende comida na rua, esse trabalhador que até hoje no Estado, o Estado persegue. Né? A gente está vendo agora lá no Distrito Federal, está acontecendo com os trabalhadores ambulantes no metrô. Tá? Então você está vendo a perseguição e a repressão que há ao trabalhador que não se encaixa nesse perfil. Em vez de valorizar porque ele está trabalhando, o Estado reprime, porque ele não é legalizado, ele não é registrado, né, com os demais trabalhadores. E aí entra essa coisa do trabalhador disciplinado, o corporativismo. Vocês lembram que eu falei que o corporativismo é uma ideologia trabalhista que vem lá do fascismo, que o Estado fascista controla o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empresários para que os dois façam aquilo que é de acordo com ele. Tá? Então, o sindicato trabalhador ele não vai lutar autonomamente pelo direito do trabalhador. Ele tem que seguir as regras e os objetivos do Estado fascista. Vargas vai pegar esse corporativismo e vai aplicar no Brasil. Então, todos os sindicatos que não são do governo são proibidos. E o trabalhador que é respeitado é o trabalhador chamado disciplinado, que é o trabalhador desses sindicatos, que não é o trabalhador que se manifesta em forma de greve, não é o trabalhador que luta por uma legislação trabalhista, é o trabalhador que comemora o que o Estado dá. Então, é um trabalhador passivo. Então, ele está ali para comemorar o que o Estado vai dar e não para reivindicar novos direitos. Então, ele espera, mas ele não se manifesta em favor de novos direitos. Então, aí a gente tem nitidamente essa construção desse trabalhador, que muitos vão fazer parte dessa construção, onde você vê trabalhadores que se identificam com essa política de Vargas, com uma faixa aí, ó, trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Lembrando que esse sindicato aqui que eles estão falando é um sindicato vinculado ao governo, certo? Então vai haver essa disciplinarização do trabalhador. Isso é no estado de Pacaembu, justamente comemorando o 1º de maio, em 1944. Então é isso. Eu gostaria de encerrar por aqui. Eu acho que deu para entender a ideologia do trabalhismo, deu para entender que, por um lado, ela tem justamente as políticas públicas, a legislação trabalhista, mas, por outro lado, ela vai reprimir todo o movimento trabalhador que poderia fazer uma oposição e lutar por mais legislação trabalhista e, assim, de certo modo, controlando esse trabalhador. Então, ele vai fazer o controle do trabalhador, que é o trabalhador disciplinado. Lembrando que nem entra aí o trabalhador não legalizado, nem entra aí o trabalhador rural, camponês. Tá? Esses aí não vão ter direitos de acordo com o governo de Vargas. Tá bom? Então, vou ficar por aqui. Lembre-se, curtam o vídeo, ativem o sininho, se inscrevam no canal, comentem, né? E divulguem mesmo, gente. Eu estou tentando melhorar, estou tentando fazer que nossos vídeos fiquem cada vez melhores.